Salve, salve, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do meu canal. Se você ainda não é inscrito ou está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de se inscrever, deixar o seu like, ative o sininho para não perder as novidades, vai ter muito vídeo novo aqui no canal nas próximas semanas. E também compartilhe esse vídeo, esse canal com seus amigos e também comente aqui para a gente estar junto nessa discussão, nesse debate. Antes de mais nada, quero convidar vocês a conferir o vídeo mais recente da minha série Duelos do Século. Vai aparecer aqui nos sugeridos para você. Um vídeo bem bacana que a gente gravou, eu e mais três amigos, confrontando Paulinho e Elias, quem foi maior e quem foi melhor pela equipe do Corinthians. Agora sim, falando dos palpites, de um balanço geral também relacionado a essa primeira fase do Campeonato Paulista que se encerrou no último domingo. Uma primeira fase marcada por altos e baixos dos times grandes, todos eles, né? O único que teve uma estabilidade ao longo do campeonato foi o São Paulo, né? Uma equipe que conseguiu se consolidar num modelo de jogo novo, mas também passou por oscilações, especialmente no jogo contra o Corinthians, onde a equipe não apresentou um bom desempenho e foi colocada em xeque, aliás, de uma forma muito semelhante ao que já tinha acontecido em 2020 com a equipe do Fernando Diniz, que vinha em alta, vinha badalada, até enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena e sair perdendo naquele 1 a 0 e depois daquilo o São Paulo nunca mais foi o mesmo e também não conseguiu manter aquele ritmo que havia atingido sob o comando de Fernando Diniz. Agora, sob o comando do argentino Hernan Crespo, e o Fernando Diniz, que é conhecido, né, famoso por revelar treinadores na sequência do trabalho dele, né, revelou lá no Atlético Paranaense o Thiago Nunes, revelou no Fluminense o Odair Hellmann, que fizeram grandes trabalhos em seus clubes, e agora aparentemente revela também o Hernan Crespo, que vai conduzindo o São Paulo a um belo trabalho. O São Paulo, de uma forma geral, foi um time que manteve-se bem, né, ao longo dessa competição, nessa fase inicial, teve posse de bola, venceu a grande maioria dos seus jogos, teve o melhor desempenho entre todas as equipes nessa primeira fase, né, foi aos 27 pontos, e enfim, é a equipe que, na minha visão, tem o melhor futebol hoje de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Mesmo jogando o Campeonato Paulista com um time alternativo. E o interessante é que o São Paulo não usou da desculpa que o Palmeiras usou, né? O Campeonato Paulista para o Palmeiras ele é um pouco uma relação complicada, né? O palmeirense não consegue se resolver nessa relação com o Campeonato Paulista. Parece que é um torneio desnecessário até o time começar a ir mal, né? E ali ele passa a ser necessário, porque o desprezo com que a instituição Palmeiras e a sua torcida tratam o Campeonato Paulista, eles passam, obviamente, por uma arrogância de que não há competitividade para a equipe dentro do estado. Né? Essa é a grande mensagem que o palmeirense passa ao desprezar tamanha, ao ter tamanho desprezo pelo campeonato estadual. Né? Quer dizer, eu não preciso jogar esse campeonato aqui para provar que eu sou melhor do que vocês, não tem como competir comigo. Né? E aí, quando a equipe começa a degringolar no campeonato e a não conseguir os resultados, e pior, apresentar um desempenho muito fraco, como foi ao longo de toda essa primeira fase de Campeonato Paulista, os questionamentos naturalmente vêm, né? Ou seja, mas se era tão fácil assim para o Palmeiras ganhar o estadual, por que, que ele não está ganhando? Ah, mas está usando o time reserva. Mas todos os outros times grandes também estão usando os times reservas e estão avançando. Né? Quer dizer, o elenco do Palmeiras era para ser o elenco mais forte do estado, e é, na minha opinião, mas foi muito mal conduzido pelo Abel Ferreira, que, diga-se de passagem, o elenco principal do Palmeiras também não vem jogando grande coisa em 2021. Né? É verdade que fez poucos jogos, 6 ou 7 se não me engano, mas com exceção daquele 5 a 0 contra o Independiente Del Valle aqui no Allianz Parque, que aliás para mim também foi bastante enganoso aquele placar, porque o Palmeiras não jogou para ganhar de tudo aquilo e o Del Valle entregou a grande maioria dos gols, os dois primeiros gols do Palmeiras, uma vergonha completa o que aconteceu com a defesa do Del Valle. O Palmeiras não tem apresentado um bom futebol em 2021, seja com a equipe principal, seja com a equipe reserva. Então, isso somada a essa questão de que há um desprezo natural da instituição pelo campeonato, vem trazendo bastante desconfiança da torcida e com justiça em relação ao Palmeiras nessa competição. Para mim, o São Paulo é favorito contra a Ferroviária, mas o Palmeiras não é favorito contra o Red Bull Bragantino. E tem um agravante. O Red Bull Bragantino, muito provavelmente, deve ser eliminado da Copa Sul-Americana nessa terça-feira, quando enfrenta o Emelec.
Caso o Bragantino não vença o Emelec, o que não parece que será o caso, considerando a má fase do time de Bragança atualmente, é bem possível que todas as forças, e inclusive haja uma pressão em cima do trabalho de Maurício Barbieri, para que todas as forças sejam depositadas no Campeonato Paulista. Nós sabemos do potencial que a equipe do Bragantino tem para atingir, nós já vimos esse potencial em 2020, em 2021 é fato que o Bragantino não atravessa uma fase muito boa, mas tem bons jogadores, tem um sistema de jogo interessante, e frente a essa instabilidade e a essa falta de qualidade de jogo do Palmeiras na temporada inteira até agora, eu acredito muito mais na equipe do Red Bull Bragantino, que, como eu disse, né, deve entrar com todas as forças e com todas as fichas para enfrentar um Palmeiras que, ao que tudo indica, estará novamente mesclado, misto, enfim, mais uma vez eu repito, um trabalho muito mal conduzido pelo Abel Ferreira de gestão do elenco neste campeonato paulista. O outro desafio, né, de clubes grandes, nós vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians. O Corinthians, obviamente, na minha visão, é favorito contra a Inter de Limeira. Melhorou não depois dos 3 zagueiros, depois que encaixou Lucas Piton, João Vitor e Raul Gustavo na defesa. Não foram os 3 zagueiros que fizeram o Corinthians melhorar tudo isso. Desde que o Mancini estava jogando com 4 mesmo zagueiros ou defensores, mas com esses 3 entre eles, o Corinthians melhorou, porque eles agregam muito mais na criação e tem muito mais confiança e qualidade para auxiliar nessa construção de jogo, deixando de sobrecarregar o meio-campo do Corinthians, né, que de fato não tem jogadores com muita qualidade ou com muita aproximação para conduzir a bola e para, né, assumir essa bronca mesmo total da criatividade. Com Raul Gustavo, João Vitor e Lucas Piton, o time ganha 3 opções teoricamente defensivas para agregar na construção do campo de ataque, com boas leituras, bons passes de ruptura, no caso do Piton, ótimos avanços pelo corredor esquerdo, enfim, o Corinthians se encontrou. E tem um detalhe, a Inter de Limeira é um time que faz pouquíssimos gols, né? A Inter de Limeira tem uma média de 0,7 gols marcados por jogo, uma média muito baixa, né? Apesar de ser um time que também sofre poucos gols, né? Sofreu apenas um por jogo, e ainda assim é um time que mantém uma boa posse de bola. Então é bem capaz da Inter amanhã amarrar bastante o jogo pro Corinthians, né? Deve ser um jogo difícil, não acredito no Corinthians criando muitas chances, mas acredito no Corinthians vencendo por um placar magro. E no outro jogo, né, no jogo da surpresa, digamos assim, dessa fase do Campeonato Paulista, entre Mirassol e Guarani, já que o Santos foi eliminado na primeira fase, com o trabalho fraco do Ariel Holan, também é verdade, né, prejudicado pela ausência em boa parte do Campeonato do Marinho e pela ausência nesse final do Soteldo, que foi, né, negociado, não dá nem para dizer que foi vendido, né, na circunstância em que aconteceu. Mas entre Mirassol e Guarani, eu acredito que o Mirassol seja o favorito, não só pela liderança no seu grupo, mas também porque os resultados recentes do Guarani não são muito bons, né? O Guarani perdeu agora um derby contra a Ponte Preta, uma coisa que pesa, obviamente, na camisa do Guarani. E o Mirassol tem apresentado um futebol interessante há algumas temporadas já no Campeonato Paulista, né? Já mais uma vez avança para as quartas de final. Ano passado avançou até a semifinal, eliminando a equipe do São Paulo nas quartas, né? O São Paulo que havia feito uma das melhores campanhas também naquela oportunidade. E o Mirassol apresentou um futebol mais consistente ao longo dessa primeira fase, né? Todos os números mostram isso, gols marcados, gols sofridos, desempenho dentro de casa também, onde vai ser o jogo, né? Então acredito no Mirassol avançando. Para mim as semifinais serão São Paulo e Mirassol, Corinthians e Red Bull Bragantino. E você, deixa aqui nos comentários quais são os seus palpites para essas quartas de final do Campeonato Paulista e não deixe aqui de se inscrever no meu canal. Forte abraço!